Queria dar continuidade aos temas fundamentais da reforma, os 5 solas, tratando hoje sobre os solos cristos e fazendo parte de uma série de mensagens que a gente tem gravado, uma série de reflexões, e a gente vamos tratar dessa temática somente Cristo. Tá? Então o texto que eu quero compartilhar com vocês é Colossenses, capítulo de número 1, a partir do verso 17, que diz: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta importante, porque o apóstolo Paulo tem como tema central desta carta a suficiência de Cristo para a salvação e também para a vida cristã. E somente Cristo é, na verdade, entendermos a suficiência de Cristo tanto para a salvação como para a vida cristã. E Paulo, nesse primeiro capítulo, depois da oração, da ação de graças e da oração, Paulo estabelece, fazendo menção da excelência da pessoa e da obra de Cristo, da primazia de Cristo. E a primazia de Cristo vai redundar na suficiência dele na obra da salvação e da vida cristã. Então, é muito importante entendermos isso. E nesse texto base que lemos, nós podemos enxergar, através do apóstolo, as 6 consequências de Cristo ser o primogênito de toda a criação. E entendermos também que todas as coisas foram criadas por Ele. O verso 17 diz que Cristo é antes de todas as coisas. E, na verdade, Paulo revela a eternidade do Cristo, do Cristo eterno. E aí, o apóstolo Paulo exalta a divindade do Cristo. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é não criado. As coisas vieram à existência num determinado tempo e espaço, mas o Senhor sempre existiu. O objetivo de Paulo é realçar a transcendência de Cristo, a sua superioridade com relação à criação e com relação à sua divindade. Louvado seja Deus. O segundo ponto, dando sequência, a parte B do verso 17, Paulo diz que nele tudo subsiste. Ou seja, ele é o Deus que cria e ele é o Deus que sustenta, é o Deus que provê, é o Deus da providência. Então, continua falando Paulo acerca da divindade de Jesus Cristo. Jesus não somente criou todas as coisas, mas as sustenta. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 1 ao 3, que diz que em Cristo tudo subsiste. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele está presente na criação, ele está presente na história, é o Deus que intervém, e tudo aponta para ele e depende dele. E isso é muito importante, porque nos traz segurança, porque tudo está nas suas mãos. O mundo não é fruto do acaso. O mundo foi criado com um propósito, a salvação tem um propósito, e tudo de Deus tem um propósito. Paulo também realça o terceiro ponto, o verso 18, dizendo que ele é a cabeça do corpo.
Ou seja, ele é o líder, é aquele que dirige a igreja, é aquele que sustenta a igreja, é aquele que mantém a igreja, é aquele que supre a igreja. Ele é a cabeça. Paulo se utiliza de uma metáfora para transmitir não somente uma ideia de preeminência e comando, mas também de provisão e sustento. Não é um Deus ditador, mas é um Deus que se relaciona, é um Deus que compartilha, é um Deus que se alegra em nos abençoar. E como cabeça do corpo da igreja, é dele que vem a força e o poder necessário para que possamos continuar na sua presença. Para vivermos esse mundo tenebroso, nesse mundo de trevas. Dele vem a força, o dínamos, o poder, a autoridade. Então, o termo também, com cabeça, destaca a união existente entre o Cristo exaltado e o seu povo, a igreja. Essa união mística, como os teólogos chamam. O quarto ponto que eu quero frisar é que ele é o princípio de todas as coisas e o primogênito dentre os mortos. O princípio a gente já falou, o princípio criativo de Cristo. O primogênito dentre os mortos trata da sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus é a marca essencial de uma nova criação. Nele, todas as coisas foram criadas e nele todas as coisas foram restauradas. Essa nova criação, esse novo mundo, essa nova pátria. Somos revestidos, no capítulo 3, verso 10, Paulo diz que somos revestidos do novo homem, segundo a imagem daquele que o criou. Imago Dei, imagem de Deus, imagem e semelhança. Se estamos em Cristo, diz Paulo, somos novas criaturas. Então, meus amados e amadas, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, Cristo inaugura e prenuncia a sua volta, e ele inaugura a nova era prenunciada, profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Esse reino de Deus. E funda uma nova sociedade, uma sociedade dos remidos, um novo povo, uma nova humanidade. E em si mesmo para substituir a velha humanidade em Adão. Ele é o segundo Adão, Cristo. Então, meus amados e amadas, sua própria ressurreição é uma antecipação garantida da ressurreição que todos nós teremos nele. É uma garantia. Que com ele também já ressuscitamos com ele para a salvação e ressuscitaremos com ele para a vida eterna. Quinto ponto, verso 18, a parte B, Paulo diz: em tudo tenha o primeiro lugar, em tudo ele tenha a primazia. Então, o Novo Testamento ensina que a ressurreição de Cristo lhe designa uma nova e mais elevada posição e lhe confere um nome ainda mais elevado, um nome que está acima de todo nome. E isso, de maneira alguma, diminui a glória do Pai e a glória do Espírito Santo, porque eles também, como as três pessoas da Trindade, é um só Deus. Então, falando de Cristo, a sua ressurreição dentre os mortos, o Senhor do Universo ressuscitou e inaugurou todas as coisas. A própria ressurreição é o ressurgimento, é a restauração, é a vitória sobre o pecado, sobre a morte.
e a vitória sobre a nossa condenação. A ressurreição tem implicações hoje, no presente e no futuro. Louvado seja Deus. Então, o sexto ponto, quando Paulo diz que no verso 19 e 20, que nele reside toda a plenitude, em Cristo, e essa plenitude fala de essência, a plenitude do conhecimento, a plenitude da verdade, a plenitude do amor, a plenitude da luz, da graça, da santidade. Tudo reside nele, a pessoa do Filho. Nele estamos perdoados, salvos, aperfeiçoados, santificados, justificados, completo, sem precisar de mais ninguém. Somente Cristo. Viva a reforma nesse ponto. Somente Cristo. Foi da vontade de Deus que por meio de Jesus Cristo habitasse a plenitude e também reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, atentem para isso. Cristo como centro da nossa vida, Cristo como centro do culto, Cristo como centro das Escrituras, Cristo como centro de todas as coisas. Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. E que neste dia que estamos celebrando a reforma, não esqueçamos que tudo é por Ele, porque dele, por Ele e para Ele, diz Paulo, são todas as coisas. Que Deus em Cristo nos abençoe, seja Ele exaltado, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe.